Inacreditável. Censuraram o estoicismo. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Com argumentos do tipo, eu até anotei aqui, ó. Isso vai corromper nossa juventude e valores tradicionais. São práticas pagãs e não devem ser aceitas. O estoicismo deve ser proibido. É o fim. A gente foi censurado. Os estoicos estão sendo perseguidos. Propriedade confiscada de quem é estoico. Pena de morte para quem praticar o estoicismo. E também para quem permitir essa prática em sua propriedade. Pode parecer que eu estou falando de hoje, mas calma, não é de hoje que eu estou falando. Eu estou falando de mais de 1000 anos no passado, especificamente no ano 529, quando o imperador romano Justiniano proibiu as escolas filosóficas. E essas penas que eu falei para vocês foram reais e não aconteceram do dia para a noite. Isso foi consequência de mais de 150 anos de perseguição, não só ao estoicismo, como a outras escolas filosóficas da época e religiões que eles consideravam pagãs. Nessa época, o imperador ele usou do cristianismo. Muita gente põe a culpa no cristianismo, mas eu acredito que o grande problema, o grande errado dessa história foram o governo da época, foram os imperadores. Eles usaram da religião para falar que eles eram enviados de Deus, então só aquela religião deveria existir. Eles começaram a fazer isso. Então tudo que não era o cristianismo, que eles consideravam pagãos, eles começaram a perseguir, tentando obrigar o povo, a todo mundo ser cristão, para acreditar que ele era um enviado divino. Então ele usou a religião com a forma deles ganharem o poder. E nesse balaio aí o estoicismo foi junto e começou a ser perseguido. Essas penas que eu falei, até pena de morte, foram reais. Só que eles começaram aos poucos. Primeiro, eles não permitiam funcionários públicos serem de outra religião, ou das práticas antigas romanas, ou filósofos, essas coisas. Depois foram impedindo de serem soldados. Depois começaram a confiscar terras, a fechar templos. E o próprio governo da época, o Império Romano, ia incentivando o saque de templos de outras religiões, o saque de escolas filosóficas como o estoicismo. E nisso eles queimavam livros, eles confiscavam o que tinha lá, seja ouro, porcelana, tudo que tinha lá dentro o pessoal roubava. Em muitos casos eles demoliam. E aí você ia recorrer a quem? Se você fosse ao governo da época, para eles não era crime. Aquilo era até incentivado que fosse feito. E mesmo assim, cada vez mais o pessoal ficando mais rígido, durou cerca de 150 anos essa perseguição, até no fim, esse Justiniano realmente assinar a proibição das escolas filosóficas. Só que não acabou aí. O povo se rebelou e, infelizmente, mais de 30 mil pessoas morreram. E esse é um dos porquês, não sei se você já se questionou, quando você vê aqueles filmes antigos sobre gregos, mais que eles acreditam em Zeus, acreditam, sei lá, em Marte, esses monte de deuses doidos que eles tinham lá, por que hoje em dia quase não tem? Muito por conta dessas perseguições que teve. Foram muitos anos de perseguição para isso acabar. E nisso, igual eu te falei, o estoicismo está ali no meio. E qual foi o resultado disso? Lembra que eu falei que documentos foram saqueados, foram queimados e tudo mais? Acabou que muito do que o estoicismo produziu dos seus pensadores se perdeu, já era. Muitos escritores estoicos que dedicaram a vida escrevendo reflexões, escrevendo livros, como se portar, como, sei lá, cuidar da sua família e tudo mais, vários livros que a gente poderia usar a sua sabedoria para viver melhor, foram perdidos, não existem mais. E com isso também não existem mais escolas filosóficas estoicas. Se não me engano, a de Aristóteles ainda conseguiu fugir para um outro império da época, mas esse império também foi invadido e depois no fim acabou a escola de Aristóteles, assim dizendo. Mas voltando para o estoicismo, não temos mais escolas filosóficas do estoicismo, propriamente dito. Então, de certa forma, hoje, somos uma escola morta, uma filosofia praticamente morta. Tem pouquíssimos praticantes, e para nossa sorte, veio as redes sociais e estão voltando com isso. Dessa forma, eu descobri o estoicismo ano passado, através desses canais de IA, esses canais dark que o povo fala que eles não colocam o rosto, põe uma inteligência artificial para falar. Eu descobri, achei muito bacanas as ideias e comecei a pesquisar mais e eu vi que muita coisa que eu já praticava na minha vida é muito alinhada ao estoicismo. Então, para mim, foi muito tranquilo assim começar a usar as práticas estoicas, os conhecimentos estoicos no meu dia a dia. E foi um grande ganho, porque eu estou me sentindo uma pessoa muito melhor,
tomando decisões melhores, está servindo como um grande norte para minha vida, assim, nas minhas escolhas, assim dizendo. E o louco, lembra que eu falei que o imperador usou o cristianismo, a religião, para perseguir as pessoas e para ele ganhar mais prestígio, para o pessoal acreditar que realmente ele foi um enviado divino? O cristianismo, a gente tem que ser muito grato a eles, porque nós, estoicos, que eu digo, porque eles que preservaram o que temos hoje de conhecimento estoico. Ficou principalmente em mosteiros e igrejas, onde o pessoal guardou, talvez até escondeu, documentos que seriam queimados e ficaram preservados lá. Monges, acho assim que se diz, monges, se não for vocês me corrijam, eles replicavam muitos livros desses estoicos antigos, principalmente Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, e escreviam novos livros, tipo, copiavam um daqui, um para lá, um daqui, para lá. Dessa forma o conhecimento se manteve, principalmente desses três autores. Grandes estoicos talvez tenham sido até mais importantes na época, a gente não tem conhecimento. Muito por conta dessas perseguições que tiveram, ou outras até pelo medo do pessoal ter aqueles documentos e serem interpretados como pagãos e serem mortos. Agora eu vou precisar de muita ajuda de vocês, porque o estoicismo está há 1500 anos parado no tempo praticamente. Porque foi praticamente o tempo da proibição e até hoje temos pouquíssimos autores. Então precisamos da sua ajuda para a gente refletir com comentários, com vídeos, com posts. Qualquer coisa serve para a gente crescer o nosso conhecimento estoico, nossas reflexões, e a gente conseguir ser pessoas cada vez melhores. Então olha só, até preparei um discursinho para vocês. Vamos atualizar o estoicismo juntos, trazendo sua sabedoria milenar para os desafios do mundo moderno e reviver essa escola morta. Esse é o convite que eu faço para vocês. Então bora reviver essa escola morta? Bora!